rapidinho. Então, o que foi visto hoje foi basicamente que o sistema excretor é esse conjunto aí de órgãos, né, que é dois rins, dois ureteres, uma bexiga urinária, uma uretra. Ele tem como finalidade filtrar o sangue, né, retirar aí substâncias tóxicas, né, do nosso organismo, retirar o excesso de certas substâncias também, e deixar o nosso sangue limpinho, mas além disso, tem outras funções que a gente vai ver. Esses compostos tóxicos, eu falei que geralmente são compostos nitrogenados. Nitrogenados são compostos que têm nitrogênio. Em muitos animais, principalmente aqueles que têm muito acesso à água, né, invertebrados aquáticos e até peixes ósseos, esses compostos nitrogenados, eles são excretados na forma de amônia, mas em mamíferos é na forma de ureia, tá? Então a urina humana tem muita ureia. E alguns outros animais, ácido úrico. Então está aqui, certo? Do lado esquerdo, os animais que nós chamamos de amoniotélicos, tá? Então você tem aqui vermes achatados, que são os platelmintos, outros aqui os nematelmintos, crustáceos, você tem aqui poríferos, né? Aqui o peixinho palhaço, né, que é um peixe ósseo, e aqui o girininho de um, um anfíbio, né, que é a fase larval do sapinho, é um girino, pronto. E ele utiliza essa estratégia, né, que é a produção de amônia. Aqui no meio nós temos os animais, né, que utilizam outra estratégia. Eles transformam os compostos nitrogenados, no caso a ureia é transformada, a amônia é transformada em ureia. Então, aqui, mamíferos, peixes cartilaginosos, como é o caso do tubarão, arraias, e anfíbios adultos. Então, isso aqui é um sapo, tá? Adulto. Mas na fase larval é diferente, é a amônia aqui do lado esquerdo, ok? E alguns são ácido úrico, né? Eles excretam, né? Os rins trabalham lá para retirar o composto nitrogenado na forma de ácido úrico. E é o caso de aves, muitos répteis, insetos. E é importante salientar que essa modificação, essa transformação da amônia em ureia ou da amônia em ácido úrico, ela ocorre no fígado, tá? Então, o fígado é o responsável por isso. Então, além de filtrar propriamente dito, nós podemos dizer que o sistema excretor ele regula os níveis de sais, né? Níveis de íons no sangue, regula o volume e a pressão do sangue, regula o pH, né? Se vai ficar mais ácido ou menos ácido. Também produz hormônios, como é o caso do calcitrol, né, que regula aí o equilíbrio do cálcio no organismo. A eritropoietina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos, né, as nossas hemácias, tudo isso. E, é claro, a excreção de resíduos. Isso tudo já foi dito. Aqui são os constituintes. Nós vamos agora, rapidamente, para as questões que foram apresentadas. Então, vamos primeiro para essa questão aqui. A degradação dos aminoácidos ingeridos na alimentação gera como subproduto a amônia. Nos mamíferos, a amônia é transformada em ureia. Este processo ocorre no pâncreas, fígado, rins, bexiga urinária ou baço. E no pâncreas não poderia ser, porque o pâncreas é um órgão que basicamente funciona como uma glândula aí produtora de hormônios, de sucos gástricos, mas ela não tem essa função de metabolizar substâncias tóxicas, tá? Quem faz isso é o fígado. Então, a letra correta é a letra B. Os rins, embora participem aí da
da filtração do sangue, da filtração desses compostos nitrogenados, né, como a ureia, ela não produz essa ureia, tá? Ela só joga para fora. Ela só produz a urina, tá? Letra D aqui está dizendo na bexiga urinária. Não, a bexiga é só um armazenador. E o baço, não. O baço é um órgão linfóide, né? É um órgão que está relacionado aí, sistema linfático. Ele degrada aí hemácias velhas, ou células, ou corpos estranhos, mas ele não tem essa função de metabolizar compostos nitrogenados. Uma outra questão que a gente viu foi: o sangue dos mamíferos é filtrado a nível de cápsula de Bowman, túbulos contorcidos proximais, túbulos contorcidos distais, alça de Henle ou ductos coletores? Para responder essa pergunta, eu vou mostrar aqui um esqueminha do nosso rim. Tá conseguindo ouvir aí? Tô. Então tá aqui, isso aqui vou mostrar uma foto melhorzinha aqui. Mas acabou virando uma superstição, sei lá. Isso aqui à direita é um rim, beleza? Cortado ao meio, assim, pra gente enxergar. Uhum. Aqui à direita, um pouquinho mais em cima, tá o mouse. Tá vendo o mouse mexendo aí? Tô. Pronto, nós temos aqui, ó, em branquinho aqui, um néfron. O néfron é a estrutura dentro do rim que filtra o sangue, certo? Certo. E nós temos mais de 1 milhão de néfrons nos nossos rins, em cada rim. Então, olha aqui, essa imagem aqui no centro. Isso aqui é um néfron, tá? Então, todo rim tem mais de 1 milhão de néfrons. Então, o sangue chega aqui no glomérulo, tá? Que é o iniciozinho aqui. E uma parte do sangue que está aqui, por esse glomérulo, acaba atravessando a parede desses vasos. E uma parte desse conteúdo extravasa e é aqui coletado pela cápsula de Bowman. Depois dessa cápsula de Bowman conseguiu aqui apreender aqui essa parte aqui que extravasou, tá? Nós podemos dizer que aqui começa a filtração, tá? Esse conteúdo que extravasou do glomérulo é o filtrado, também chamado de filtrado glomerular. Então, essa cápsula de Bowman aqui é o local que recebe inicialmente, então, esse filtrado. E esse filtrado vai passar pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, ductos coletores, e aí aqui está formada a urina, tá? Então, a alternativa correta deveria ser cápsula de Bowman, porque é a cápsula de Bowman que recebe inicialmente, então é aí que começa a filtração. Uma outra questão aqui que vale a pena a gente relembrar. Ô, professor. Sim. Professor, rapidinho. Quando o rins, ele só serve para eliminar, mas ele não serve para filtrar, né? Apenas para eliminar umas substâncias tóxicas no sangue. E não, ele filtra, certo? Os rins filtram. Ele não filtra. Quem filtra é os pâncreas? Não. Quem filtra é o rim mesmo, tá? Quem filtra É o rim. Ah, certo. o pâncreas está relacionado com digestão, controle de açúcar, é outra história. Mas os rins têm a função de filtrar o sangue. Então, se você tem, por exemplo, muito sal no teu sangue, quem é que vai tirar esse excesso de sal do teu sangue? Buguei agora. Ai, Senhor. Quem é que filtra? Quem é que filtra o sangue? O rins. É o rim, exatamente. Cada um dos rins está aí filtrando o sangue. Então, se você tem muito sal, você comeu muito sal, quem é que vai tirar o excesso de sal do teu sangue? O rins. Exatamente, tá? Exatamente. Então, os rins, eles filtram o sangue. Os rins, eles produzem urina, tá? Eles produzem certo. urina.
E na urina, teoricamente, você tem ali um monte de coisa que não presta. Um monte de coisa que não é interessante. Como, por exemplo, aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Pronto. À esquerda, a gente tem NH3, né? Amônia. Uhum. No meio, ureia. Do lado direito, ácido úrico. E são substâncias tóxicas, tá? Umas mais tóxicas do que outras. Por exemplo, a amônia é muito tóxica. A ureia é menos tóxica. Já o ácido Uhum. úrico é baixíssima toxicidade, tá? E Certo. também vale falar que a amônia é muito solúvel em água. Então, animal que vive em água, tá? Invertebrados, principalmente, eles, na hora que a amônia, que é tóxica, é produzida, tá? Porque as proteínas, né, quando são aí quebradas nas nossas células, tal, gera às vezes esses compostos tóxicos, beleza? E aí o que é que acontece? A amônia é facilmente liberada se o animal que a produziu, tá, é um invertebrado aquático, tá? Como por exemplo um girininho de um sapo. Então ele libera isso na forma de amônia. E quem é que filtra isso? Quem é que joga essa amônia para a urina? Pra, é, 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 seriam os rins, mas no caso dos animais aquáticos, invertebrados, isso às vezes é perdido de outras formas, tá? Através das brânquias e outras maneiras lá. Agora, a gente não. O composto nitrogenado, que é a ureia, tá? A gente transforma a amônia em ureia, a ureia vai para a urina. Quando a gente faz xixi, a gente está jogando ali um monte de composto nitrogenado, que é tóxico, que não deveria estar no nosso corpo, isso a gente está jogando fora. E alguns animais, olha aqui, utilizam não a ureia nem a amônia, mas ácido úrico. Você já deve ter visto uma galinha fazendo cocô. É Já. aquela pasta. Sim. E o que é que acontece? É, ali tá cheio de ácido úrico, tá aquela pasta que é bem pouco solúvel em água, certo? Uhum. Então é isso. Então vamos continuar. É dúvida, fala. Vamos para essa questão agora. Adaptados ao ambiente terrestre, os insetos e os répteis eliminam como principal excreta, toda vez que você ouvir falar essa palavra excreta, é Uhum. substância produzida dentro das células que não tem serventia, ou que é tóxica. Tudo que for produzido dentro de uma célula da gente, que for tóxico ou que não tem nenhuma serventia, é chamado excreta, beleza? Certo. Ele está dizendo que os insetos e os répteis eliminam como principal excreta nitrogenado o ácido úrico, porque o ácido úrico ele é, letra A, muito tóxico e pouco solúvel em água. Tu acha que o ácido úrico ele é muito tóxico? Não. Não, né? Ele é pouco solúvel em água. Não. Ele até é pouco solúvel em água, beleza? A água não consegue penetrar nele, não. Mas ele não é muito tóxico. Então a letra A está errada. Ah. Letra B. Ele é muito, ele é muito tóxico e muito solúvel em água. Não. Tudo errado, né? Ele tem Uhum. uma baixa toxicidade e tem uma baixa solubilidade em água. Letra C. Ele é pouco Água. tóxico. Ele é pouco tóxico e muito solúvel em água. Não. Também não acho. Ele está dizendo que é muito solúvel. Não, Muito solúvel em água. ele é pouco solúvel, né? É. Então, é muito. E então só resta a letra D. Ele é pouco tóxico e ele é pouco solúvel em água. Solúvel em água. Você vê que quando uma galinha põe um ovo, aquele ovo fica ali um tempão com o embrião ali se desenvolvendo e tal. E o É. embrião, ele está produzindo compostos nitrogenados. Mas esse composto nitrogenado, ele vai ficar ali dentro daquele ovo por muito tempo, não vai? Vai. Então, se vai ficar muito tempo dentro do embriãozinho, esse composto pode ser tóxico? Pode. Eu Mas acho. eu tô falando, ele pode ser muito tóxico se ele vai ficar ali juntinho do embrião por muito tempo?
Ele pode ser muito tóxico. Pode. Assim, se for muito tóxico e ficar perto do embrião por muito tempo, o embrião vai morrer. Então é por isso que as aves, muitas aves utilizam ácido úrico, porque ele é pouco tóxico, sacou? Entendi. Então, o ácido úrico, tá, é um composto nitrogenado, tá? E geralmente está presente em animais que não podem perder água, tá? Ou que passam muito tempo sem ter essas trocas aí. Então, ele precisa de uma coisa que tenha uma baixa toxicidade e também que seja pouco solúvel em água, para ele não precisar diluir isso na água, tá certo? Uhum. Entendi. Vamos para a questão aqui, próxima. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos não sei se você já ouviu falar, né, em hemodiálise. Já. Gente que tem problema nos rins, né, ou que nasceu sem rim, ou que perdeu o rim, às vezes precisa, né, Isso. de hemodiálise. Então, vemos qual é a função desses aparelhos. Letra A, seria oxigenar o sangue dos pacientes, uma vez que Não. o gás oxigênio é liberado em sua corrente sanguínea? Não. Não, não é verdade. Quem oxigena o sangue são os pulmões, não, Os pulmões. tá? Então, não seriam rins artificiais oxigenar o sangue, tá? Letra B. A função desses aparelhos seria nutrir o sangue desses pacientes, uma vez que a sua capacidade de absorver nutrientes orgânicos está diminuída? Não. Não, porque quem é que é responsável por nutrir o sangue, né? De absorver? Sangue. Quem é que absorve os nutrientes que a gente come? O sangue. O sangue está lá, realmente, cheio de nutrientes. Mas quem leva para o sangue é o intestino. Intestino. Intestino, tá certo? Letra C. A função desses aparelhos seria o de retirar o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue dos pacientes? Retirar excesso de gás carbônico. Não. Não, porque quem tira o excesso de gás carbônico são os pulmões. Os pulmões. Perfeito. Por acaso, esses aparelhos aí, eles teriam como função retirar o excesso de glicose, proteínas, lipídios que se acumulam no sangue desses pacientes? Sim. Então, essa é uma casca de banana, viu, Stella? Eu quase erro essa, mas veja, tem um detalhe. Sério? Tem um detalhe pequeno, que é o seguinte, ele está falando excesso de glicose, beleza, tá certo. Mas proteína entendi agora. Proteína é muito grande para passar. Deixa eu mostrar aqui essa imagem para você. Entendi agora a charada. Tá vendo essa imagem aqui, esse glômerulo vermelhinho aqui, onde eu tô passando? Sim. Por aqui tá uma parte do conteúdo do sangue, ele extravasa, ele atravessa a parede do vaso sanguíneo e chega certo. Mas só passa aqui coisa pequena. Então, leia aqui embaixo, aminoácido. Aminoácidos. Porque o aminoácido, ele é uma partícula pequenininha, tá? Que forma a proteína. Muitos aminoácidos formam a proteína. Agora, a proteína inteira não passa. Beleza? Não passa. Glicose passa? Passa. Sais passam. Ureia passa. Sódio, potássio, ácido úrico, creatinina, urobilinogênio, tá? Então, essas coisas pequenininhas, elas passam. Agora, proteínas, não. Aí não passa, não. Entendeu? Então, ali é uma banana. De banana. Então, casca de banana. Só sobrou a letra E. Então, esses aparelhos, eles retiram o excesso de íons, tá? E resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue desses pacientes. Certo. Então, uma pessoa que está com os rins parados, sem funcionar, precisa retirar o excesso de sais, o excesso de sódio, muito bem. E também, inclusive, viu, o excesso de água também. Às vezes, uma pessoa está com os rins funcionando mal, ela não pode nem beber água direito. Ela tem que beber bem pouquinho. Bem pouquinho. Exatamente. Isso pode causar pedra no rins.
É um outro problema. É um outro problema, tá? De quem bebe pouca água. Mas esse problema aí de cálculo renal, de pedra nos rins, ele Infecção urinária também. pode estar relacionado. Mas esse problema dá até em quem tem os rins funcionando direitinho. Às vezes, Exatamente. pouca água, né? Que acaba. Uhum, Massa. Posso passar para a próxima questão? pode. Tá. Essa questão aqui é o seguinte: a água ocupa 70% da superfície da Terra, sendo que desse total, 97% são água salgada. Realmente, água não falta nesse planeta. Agora, a maioria é salgada, né? Certo. Os 3%, só 3% de água doce, 0,1 disso aí, vai para os rios, ficando disponível para o uso. Levando-se em conta que a água é um elemento essencial à vida, na falta de água potável, não podem beber água salgada, por quê? Então ele está perguntando por que a gente não pode beber água do mar, por exemplo. Ah, É porque o sal ingerido é excretado pela pele e há obstrução das glândulas sudoríparas? não. Não, né? Você não vai ter nenhuma glândula sudorípara obstruída, ou seja, entupida por causa de sal. Você não vai ver isso. Não vai. Quando você está muito suado, às vezes você percebe que o suor ele é salgadinho. Porque É. você tem ali alguns sais que estão sendo levados para fora, mas não vai ter obstrução nem problema, né, por conta disso. Letra B. O excesso de sal causa diminuição de transpiração e aumento de temperatura, provocando desnaturação das proteínas do corpo. Pode ser que sim na minha cabeça, mas eu acho que não. Eu acho que não, pelo seguinte: o excesso de sal ele não vai, tá, estar relacionado diretamente com a diminuição da transpiração, beleza? Porque Mas a o excesso de transpiração, sal, o excesso de sal pode, tipo, por exemplo, deixar as células, as proteínas, tipo, ruim, sei lá. Pode acabar deixando uma pele meio seca. você pode ficar desidratado, mas Exatamente. falando em transpiração e em desnatura, ou seja, Por isso que tá errado. o problema da proteína. Exatamente. Então, a transpiração continua, porque é o seguinte: você transpira, beleza? Principalmente você fica muito suado, quando você precisa resfriar o teu corpo. É, Está muito quente, está muito quente a temperatura, então você fica todo suado, porque isso é uma maneira de perder calor para o ambiente. Agora, exatamente. proteínas, elas não estão relacionadas com A desnaturação. ela, exatamente. Porque desnaturação é ela para perder a característica estrutural dela e parar de funcionar. Não, isso não acontece, Não. ok? Vamos ver o que é que diz a letra C. Os sais ingeridos provocam alteração no processo de digestão dos alimentos. Será que o sal vai provocar alteração na digestão? Pode ser, mas eu acho que não. Pois não existe digamos, uma relação direta, entendeu? Não existe uma relação direta. Então, não é porque você bebeu água do mar, tá? Que é a questão que ele bota aqui, que você vai ter agora problema de digestão. Não. Não, as suas enzimas digestivas funcionam Não. do mesmo jeito. Letra D. O sal ingerido em excesso leva a um equilíbrio osmótico dos néfrons, o que provoca desidratação. Será que é essa? Pode ser. Essa aí. Exatamente essa. Porque é o seguinte, Estela, quando você coloca muito sal em algum meio, a tendência é esse sal atrair, ou seja, sugar água ou repelir a água. Peraí, repelir. Se você botar uma gota d'água num Não. sal, o que é que acontece com essa gota d'água? Ela vai sugar. Exatamente. Então, quando você ingere muito sal, o teu organismo ele fala: opa, preciso botar toda a água do meu corpo para dissolver esse sal. Então, o que acontece? Certo. Você tem um equilíbrio osmótico. Hum, Osmótico, que é o quê? É o equilíbrio entre a quantidade de solvente, tá? Que no caso é a água no nosso corpo,
e a quantidade de sal. De sódio. De sódio, cloreto de sódio, perfeito. Então, o sal ingerido em excesso leva a um equilíbrio osmótico nos néfrons, Ô, verdadeiro. professor, e se, por exemplo, a gente fizesse uma destilação para eliminar, tipo, não todo o sal, mas sim um pouquinho do sal que tem, ele pode, tipo, não causar muita desidratação no corpo, né? Aí seria perfeito, né, Estela? Se você conseguir tirar o excesso de sal da água do mar, perfeito. Pode beber sem medo. Perfeito. Essa aí vai ser uma das estratégias aí do futuro, viu? Muito bem. Vai ser É, bem estratégica mesmo, a água tá acabando. é isso mesmo. E a letra E diz que o aumento da quantidade de sais provoca diminuição da corrente sanguínea, Não, frequente parada cardíaca. tem nada a ver. Pelo contrário, quando você ingere muito sal, qualquer coisa que tenha muito sal, a tendência é a tua pressão sanguínea aumentar. Então, tipo, você não diminui a corrente sanguínea. Pelo Por isso que contrário. tem gente que fica com pressão alta quando come muito sal, a pessoa fica com o sangue muito acelerado. Eita, muito coisado. Esqueci como é que se Exatamente. chama. Fica com Aí fica com pressão hipertensão. alta. Exatamente. Muito bem. Isso aí. Alguma dúvida? Não. E aí vamos para essa questão agora. Os néfrons humanos, que é aquilo que você viu, né? Que tem um glomérulo, que tem a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulos coletores. Quer que eu mostre a figura? Pode ser. Aí, ó. Isso aqui é um néfron. Nós temos mais de 1 milhão em cada rim. Aqui, vermelhinho, isso do lado esquerdo, glomérulo. Certo. Aí o que acaba extravasando aqui, né? Atravessando a parede, né? Que é o plasma, a Esse água. negócio azul é o filtro, é? Não, esse negócio azul se chama cápsula de Bowman. Cápsula de Certo. Bowman. Tá? Olha o nome aqui dele. É porque estava ali. Cápsula de Bowman. Aí depois, o conteúdo que está armazenado aqui na cápsula de Bowman, né? Que por sua vez saiu do glomérulo, vai para o túbulo contorcido proximal. Olha essa imagem aqui, para ver se seja melhor. Então, aqui é o glomérulo. O que sai do glomérulo atravessa a parede, né, dos vasos, cai na cápsula de Bowman. Da cápsula de Bowman vai pelo túbulo contorcido proximal. Aqui você tem um monte de substância reaproveitada, Estela. Então, tipo, atravessa isso aqui. Sódio atravessa isso aqui, tá? Água Certo. aqui. Aí você vem agora lá embaixo para uma alça de Henle. Parece uma alça mesmo, né? Certo. Aí você sobe. Na alça de Henle você tem muita absorção, muita de sal e de água, tá? Aí, o que é esse tanto de vaso sanguíneo aqui, de vermelho e azul? Por que eles estão aí? Não sei dizer. Eles estão aí porque tudo que vai ser reaproveitado, ou seja, que atravessa agora a parede dos túbulos, tal, vai voltar para o sangue, entendeu? Então, tudo que é reaproveitado, que vai passando por esses túbulos aqui que eu falei, tudo que é reaproveitado atravessa a parede do túbulo e vai ser... E vai para o sangue? Exatamente, vai para o sangue e volta para esse vaso sanguíneo. Por isso tem vaso sanguíneo recobrindo toda a estrutura do néfron, beleza? Certo. Você vê que esse sangue, olha, veja aqui do lado esquerdo, você tem o sangue chegando pela artéria renal. Essa artéria renal está vindo do coração rica em oxigênio, tá? Mas esse assim vai ser filtrado, beleza? Certo. E depois que esse sangue for filtrado, tá? Ele vai voltar aqui, olha, por uma veia renal, tá? Agora o sangue já está limpo, porém, agora está com um CA2, mas não tem problema. Tranquilo? Certo. Tranquilo. Vamos lá para a questão. Opa. Essa aqui que a gente tá, né? Qual é a outra? Isso aí mesmo. Os néfrons humanos são responsáveis pela eliminação de excretas nitrogenados e pela manutenção do equilíbrio osmótico do corpo.
Assinale a alternativa correta. Então, os excretas são trazidos para os néfrons através de capilares nos quais circula sangue venoso. Aquele sangue que chegou lá, ele é venoso ou ele é arterial? Arterial. Ele é arterial. Não porque veio por artéria, mas porque está rico em oxigênio. E oxigênio. Perfeito. Letra B. Quando ingerimos uma grande quantidade de água, tá? Você bebeu muita água. Certo. A renal, aquela partezinha de baixo do néfron, Uhum. ela Sim. vai aumentar a reabsorção ou diminuir? Está dizendo que aumenta a taxa de reabsorção. Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. É falso, sabe por quê? Porque Por quê? quando você bebe muita água, você não precisa reabsorver tanta água. Ah, É jogar fora a água. no Quando caso, a gente vai urinar. Exatamente, a gente vai jogar um monte de água na urina. A urina vai sair branquinha, Entendi transparente. agora. Então é o contrário, Como é que eu não pensei reduz a quantidade, né, de água absorvida. Então diminui a taxa de reabsorção. Certo. O principal excreta nitrogenado existente na urina humana é o ácido úrico. Não. Não é? Não. Isso é a É ureia. urina. Ureia. Nossa urina é cheia de ureia. Tem o ácido úrico. O ácido úrico é mais de galinha. Exatamente. Letra D. Quanto maior for a pressão nos capilares do glomero, que é aquela parte inicial do néfron, né? Quanto maior for a pressão sanguínea aí, menor será a quantidade de urina produzida. Isso aí eu não sei dizer, me pegou. Então, quanto maior a pressão sanguínea, maior a quantidade de urina será produzida. Por quê? Porque Certo. a quantidade de coisa vai atravessar a parede daqueles vasos. Entendeu? Certo. Então vai sair mais plasma sanguíneo, vai sair mais glicose, vai sair um monte de coisa. Uhum. E por último, só restou a letra E. O aumento da sudorese, produção de suor, ou seja, quando você fica muito suada, Uhum. provoca a diminuição do volume de urina. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Sabe por que é verdadeiro? Porque é o seguinte, quando você está aí no ar-condicionado do Ageu, tá? Está no ar-condicionado do Ageu, você sente mais ou menos vontade de fazer xixi? Eu sinto mais. Exatamente, exatamente. Por que você sente mais? Porque você está perdendo pouca água através da pele, através do suor. Então, tipo, perder de água, você perde através da urina. Agora, você está muito suada, está suando muito. A gente está transpirando, está perdendo água. Aí o corpo falou, opa, tenho que segurar a água da urina. Então, a urina sai com pouquinha água. Então, a letra é verdadeira. Gostou? Entendi agora. Gostou, Estela? Foi útil aí? Foi, esclarecedor. Agora eu tô entendendo, porque tipo, quando a gente tá no frio, a gente não tende a perder, porque a gente não tá com calor. Quando a gente tá com calor, a gente fica transpirando, fica perdendo água. Por isso que a gente não sente tanta tendência de ir no banheiro. Perfeitamente, perfeitamente. Então é isso, Estela. Obrigado aí pela sua presença. Então, semana que vem a gente vai dar prosseguimento, beleza? Beleza. Quarta-feira, 9 horas da manhã, estaremos aí. Aí aguardo você lá. Se você puder, estaremos lá. Acordar. Valeu, então, viu, Estela? Ficou com alguma... Oi? Ficou com alguma dúvida? Não. Esclarecidíssimo. Bom demais, então, minha amiga. Então, até logo aí, viu? Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.